Muito bem, voltamos com a Conexão Poder, neste domingo de estreia, recebendo o governador eleito de Mato Grosso, Pedro Táxi. Governador, no bloco anterior eu deixei aquela questão sobre o choque de gestão que o senhor pretende dar e se isso passa também pelas obras inacabadas ou mal acabadas, que foram acabadas, né, pelo governador Sivaldo Barbosa, que deixa um legado um tanto chato para o senhor tocar. Sim. Em relação às obras da Copa do Mundo, as obras que ainda não terminaram, desde a campanha eleitoral, e agora não poderia ser diferente, nós temos o compromisso com o cidadão de terminar todas as obras. Uma obra parada é prejuízo para o Estado e prejuízo para o cidadão que paga os impostos. As obras não pertencem ao atual governador, as obras não pertencerão ao futuro governador, pertencem ao povo de Mato Grosso. Terminaremos todas essas obras. Imagine a questão do VLT, que existem críticas que nós todos conhecemos, e eu fui um dos críticos da mudança do modal do BRT para o VLT. Aliás, fui muito criticado naquele período por exercer minha atribuição de senador e fiscalizar e antever o que ocorreria. As obras do VLT terminarão? É impossível hoje você paralisar uma obra em que os gastos já beiram R$1 bilhão. Isso não é possível se retirar. Não, até agora os gastos, né? Faltam mais 477 milhões. Isso é impossível, se tirar o trilho, vender vagão, isso não existe. Os viadutos que foram feitos. Precisamos terminar, agora precisamos saber como foi gasto, no que foi gasto isso. Já fizemos uma reunião esta semana junto à Caixa Econômica Federal, para que já conversamos com o construtor do VLT, já temos uma conversa entabulada a respeito do VLT, e todas as obras terminaremos. Mas isso não significa que essas obras, ao menos a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, nós não tenhamos critérios. Conversamos conversamos na quinta-feira quinta-feira passada, a respeito das obras da Copa do Mundo, com representantes da Secopa e da equipe de transição. Além destas obras, o Tribunal de Contas do Estado revela que nós temos mais de 600 obras paralisadas. Precisamos terminar essas obras. Nós temos obras importantes como o MT Integrado, que é um projeto de interligação dos 44 municípios que não estão interligados com as rodovias, com as BRs. Essa obra é importante. Nós temos recursos. Liga todos os municípios Sim. do estado, vai ter pelo menos uma ligação via asfalto. Né? Sim, com estão abandonados. Com pavimentação asfáltica. Temos mais um contrato, né, com o Banco do Brasil para o chamado MT Pontes, o MT Restaura. Temos recursos de convênio do DENIT, 695 milhões, para a BR-174, para o Rodoanel aqui em Cuiabá. As obras terminarão. O governador Sivaldo Barbosa solicitou um empréstimo para a Assembleia no valor de 200 milhões, né, que são recursos para dar continuidade às obras do VLT. Numa audiência pública na Assembleia Legislativa, com o secretário Maurício Guimarães, ele disse que a obra, eu não me lembro exatamente os números, mas cerca de 40% da obra já foi concluída e já foram pagos mais de 40%. Ou seja, você pagou a mais do que foi concluído. O senhor tem essas informações? Realmente se pagou mais do que foi executado? E esse empréstimo de 200 milhões realmente é necessário neste momento? E aí eu emendo uma pergunta com a pergunta dela. O senhor já colocou, já sabe que se gastou R$1 bilhão pelo menos nesta obra. A obra tem um valor total de R$1.477 bilhões, se não me falha a memória. Sim. Ou seja, ainda só faltam 477 milhões para concluir quase tudo. Mas, André, e outro detalhe, não pode pagar a obra, pagar mais do que você executou. Isso não pode. Porque e foi feito não chegou nem na Casa Domingos, como a gente estava falando, VLT. né? Vou fazer um merchan para ele aqui. Não chegou nem ali. Né? Como é que vai chegar lá no Pedra 90, como é o projeto, ou até o Tijucal, como é o projeto, com 400 milhões, se com R$1 bilhão não passou do aeroporto? Governador, eu vou acrescentar uma terceira pergunta aí. O senhor pretende fazer uma auditoria? Não vai levar na primeira. Tudo bem, eu lembro, sim. O senhor vai fazer uma auditoria dessas obras inacabadas, sobretudo sobre o VLT? Sim, faremos. E a quarta pergunta, você vai parar essas obras? Não. Obra parada, até fazer auditoria? Obra parada é prejuízo para o Estado. Isso não é possível. Terminaremos todas as obras. A questão do VLT, como eu disse, tivemos uma reunião para tratar disso semana passada. Faremos nessa audiência pública a exposição de tudo isso.
O que houve aí? Os vagões e os trilhos já foram comprados, né, já estão lá perto do aeroporto, e isso tem um significado diante do todo dado 1.477 bilhões. Esses novos 200 milhões que o governador Simval Barbosa solicitou autorização da Assembleia para contrair financiamento em razão da isenção do ICMS dos vagões. Isso não foi possível, portanto, ele não é a mais de 1.477 milhões. Ele está dentro do 1.477 milhões. Mas é necessário fazer agora, neste momento? É necessário fazer neste momento, segundo as informações que nós temos, mas esses documentos estão sendo analisados, sim, pela equipe de transição. Nós fomos eleitos, eu fui eleito dia 5 de outubro, né? Tem um mês e mais 10 dias, né? Hoje, segunda-feira agora, é dia 17, né? Um mês e 10 dias. Então, nós estamos analisando esses números. É impossível você conhecer todos esses números em 30 dias, mas será feito e o cidadão será informado. Mas foi pago mais do que executado? Adiantar mais 200 milhões para um governador que vai sair daqui a 40 dias? Isso quem tem que decidir é a Assembleia Legislativa. Nós solicitamos informações ao atual governo, né, ao atual governador Simval Barbosa, a respeito dessa suplementação de mais de 200 milhões de reais. Foi pago a mais? A análise desses documentos revelarão. O cidadão saberá o que ocorreu com esse fantástico trem chamado VLT. Governador, da alegria. Governador, não sei se é da alegria. Fez a alegria de muita gente. E pode ser fez a alegria de muita gente. Vamos falar a verdade aqui. E pode ser tristeza para outros. Né? Governador, o senhor falou em auditoria, falou em transparência. É possível o cidadão, o contribuinte, ficar esperando no começo do governo o balanço geral de tudo que o senhor recebeu? Sim, nós faremos, professor, uma audiência pública. Isso nunca foi feito. Uma audiência pública para dizer como estamos encontrando o Estado. Antes de assumir ou depois que você vai fazer essa audiência? Antes de assumir, no mês de novembro. Faremos agora, no mês de novembro, uma audiência pública para dizer ao cidadão, olha, o que a equipe de transição levantou foi isso, com os técnicos da área de saúde, educação, segurança, fazenda, e vamos convidar o cidadão, a imprensa, para mostrar como fizemos agora na sexta-feira passada com os deputados. Os deputados, deputados de 4 mandatos ali da nossa coligação, falaram, isso eu nunca vi, né, o governador eleito chamar, conversar com as pessoas, com os deputados, para mostrar a realidade do Estado. Isso é um direito constitucional do cidadão e um dever de todo administrador. Isso significa dizer que a população, ao longo do mandato do senhor, vai ter paulatinamente as informações do governo? Sim. O professor, existe uma lei de transparência. Esta lei de transparência tem que ser respeitada, O governo do Estado precisa ter uma agência de comunicação e o Jean Campos já está tratando disso para que todo cidadão saiba o que está ocorrendo em todas as secretarias, como existe na União Federal. O cidadão quer saber quantos decretos foram editados, quais são esses decretos. Nós precisamos de um portal do governo do Estado que revele isso. E olhe que transparência não é só fazer site. Transparência é muito mais do que isso. Transparência é interlocução. Eu não sou dono do Estado de Mato Grosso, sou um governador, um servidor público que tem prazo de validade, né? E o cidadão precisa saber o que eu estou fazendo. E nós pregamos na campanha eleitoral a transparência e faremos isso a partir do dia 1º de janeiro. Antes de 1º de janeiro, a audiência pública que aqui eu disse, sem acusar quem quer que seja, que não é papel do governador fazer isso, mas mostrar a realidade. Aliás, a lei de responsabilidade fiscal isso determina. O seu coordenador de transição, o prefeito Otaviano Pivetta, ele classificou a situação do Estado na última sexta-feira como uma tragédia. Classificou o atual governo Simval Barbosa como trágico, professor. Defina para nós, governador, o que é essa tragédia no Estado e o que o povo pode esperar? Mais tragédia ou o senhor vai conseguir resolver, pelo menos em parte, esse drama todo? Eu não sou o último grão de soja deste cerrado, né? Eu não sou o dono da verdade, não sou aquele que sabe tudo. Eu preciso da equipe. A nossa equipe está sendo formada para que nós possamos fazer com que o Estado seja um Estado não atrapalhador da vida do cidadão, mas um Estado fazedor, um Estado que consiga concretizar as políticas públicas. Eu gosto mais de substantivos do que de adjetivos. O Estado não vai bem no seu aspecto fiscal, o Estado, o endividamento do Estado está dentro pro
prudencial da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, a questão não é quanto se deve, mas assim a capacidade de pagamento desta dívida. E no tocante à capacidade de pagamento, Mato Grosso vai mal, não vai bem, né? O valor da dívida não é o tão importante, mas é como se pagará diante, nós temos um PIB, segundo alguns cálculos, de 82 bilhões de reais. Na sexta-feira eu tive uma reunião com a consultoria Tendências, né, que foi contratada pela Secretaria de Planejamento. Eu já participei desta reunião, eu fui convidado e fui lá discutir com os economistas a respeito disso, né? O ano não será bom, mas a questão é, 82 bilhões, o PIB cresce, mas a arrecadação do ICMS não segue a mesma proporção deste crescimento. Precisamos discutir a questão dos incentivos fiscais, isso nós faremos. Um estado como o nosso, que tem um mercado consumidor pequeno, longe dos grandes centros, precisa sim de incentivos fiscais, mas com critérios na concessão desses incentivos. Quem sabe para a cadeia produtiva, porque se denomina de arranjo produtivo local, os APLs, faremos isso notadamente com a cadeia do leite, que precisa se desenvolver, crescer no nosso estado. Para quem vem produzir. Sim, basicamente, porque hoje os caras dão incentivo fiscal, professor, para o cidadão vender perfume chinês. E precisa fazer uma auditoria nos incentivos que também foram concedidos, né? O senhor vai fazer isso, governador? Eu sou favorável a incentivo fiscal. Quem criou o mecanismo de incentivos fiscais no Brasil foi um grande brasileiro chamado Celso Furtado. Na década de 70, eu estudei bastante incentivos fiscais na época da Sudan. Eu tenho um trabalho desenvolvido na Sudan como procurador da República, todos sabem. Agora, existem falhas na concessão e na fiscalização desses incentivos e cabe ao Estado fazer esse levantamento. O senhor já tem mais ou menos quais são os critérios que o senhor deve acrescentar ao incentivo fiscal? Sim, primeiro que o incentivo fiscal não pode ser concedido aos amiguinhos, né? Incentivo fiscal não é algo para beneficiar amigos e prejudicar inimigos. É o que está sendo feito hoje, na sua opinião. Nós precisamos ter critérios na concessão, critérios que sejam objetivos e depois fiscalizar para saber se aquela pessoa jurídica incentivada, se ela está trazendo resultados na construção da economia, na criação de vagas no mercado de trabalho, na venda do seu produto. É isso que tem que ser analisado de forma criteriosa. Nós estamos pensando, e isso já temos estudos nesse sentido, uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que abarque a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, que discuta, né, que debata o setor econômico do nosso Estado, não de forma separada, de forma estanque, agricultura, indústria, comércio, mas através das chamadas cadeias produtivas. Governador, o senhor falou em economia, em reduzir o tamanho da máquina, mas a gente tem problemas sérios. Por exemplo, na semana passada, a imprensa noticiou falta de medicamento na farmácia de alto custo do Estado. Pessoas estão morrendo por falta de medicamentos, que já vem e se intensificou nessa gestão por uma paralisia administrativa ou competência mesmo, por falta de recurso, que não é. A gente não acredita que o Estado não tenha dinheiro para comprar medicamento. Mas, assim, em contrapartida, o governador repassou para a Assembleia Legislativa só este ano 55 milhões de suplementação orçamentária. Quer dizer, é um contrassenso. Por mais que seja legal essa transferência de recursos para a Assembleia, desse excesso de arrecadação... Não só para a Assembleia, né? Não só para a Assembleia, mas para o Tribunal de Justiça, enfim, para as secretarias também foram suplementados os orçamentos. Mas, assim, não dá para admitir que o cidadão morra por falta de medicamento, né? Como é que o senhor vai trabalhar essa questão, né? Eu sei que o senhor já visitou os poderes, já tentou sensibilizá-los na questão orçamentária, na questão da suplementação orçamentária, né? Enquanto falta medicamento, a Assembleia vai investir 33, 31 milhões no estacionamento, ou mais que isso. Então, como é que o senhor vai administrar essa questão da suplementação orçamentária? Muito bem, Ana Carla. Nós sabemos que a Constituição determina o repasse do 12º para os poderes. Isso será cumprido. Existem posições diversas a respeito dessa chamada suplementação. Eu entendo que ela é ilegal, inconstitucional. Isso é um mecanismo da chamada contabilidade criativa, que você subestima o orçamento do Estado para que você possa trabalhar com a suplementação, né? Isso, para mim, não é correto. Eu, nas visitas de cortesia, não para tratar desse assunto específico, que eu fiz junto ao Tribunal de Justiça, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas, ao Ministério, porque eu tratei desse tema, mas de forma ainda superficial, nós faremos
faremos um trabalho, um estudo sobre isso. O importante é que a sociedade possa saber, né, que o Estado de Mato Grosso não é só o Poder Executivo. O Estado de Mato Grosso é também o Poder Executivo, o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Não é só o Executivo que tem que fazer o dever de casa, né? A Assembleia Legislativa também precisa fazer o dever de casa. E na conversa que eu tive com os deputados desta legislatura, eu disse isso a eles. E eles receberam bem essa questão? Receberam bem. Lá estava o deputado Mauro Sávio, o deputado Romualdo. Concordaram em abrir mão dessa suplementação? Não, eles não concordaram em abrir mão da suplementação, porque isso eu não a eles pedi. Mas eles concordaram que o momento do Estado é outro. O Poder Executivo, nós faremos a nossa parte. Nós cortaremos gastos, nós diminuiremos a presença do Estado em áreas que são inúteis, para que o Estado possa fazer o que interessa. Saúde, educação, segurança, transporte, faremos isso. É um compromisso que eu tenho com o povo de Mato Grosso. Agora, se outros poderes não fizerem, aí o cidadão tem que deles cobrar. E nós conversaremos, porque precisamos de um pacto pelo Estado de Mato Grosso. O que é esse pacto pelo Estado de Mato Grosso? Mostrar a realidade. Quanto temos, quanto podemos gastar e quais são as nossas necessidades. As necessidades são infinitas, os recursos são finitos. Portanto, nós temos que economizar, gastar de forma com qualidade. Gastar com qualidade significa não desperdiçar, não gastar no que não interessa e combater a corrupção. Isto faremos. Eu fui eleito com 58%, quase 58% dos votos, porque o cidadão acreditou nisso e nós cumpriremos. Muitos não gostarão disso, mas eu fui eleito para isso e, infelizmente, para alguns, eu farei isso. O senhor tem visitado alguns poderes e comentado, né, sobre essa possível redução orçamentária. Como é que está sendo a receptividade desse pessoal sobre isso? Nós, como eu disse, André, nós não verticalizamos ainda esse debate. Eu não tenho legitimidade para isso fazer, a não ser a partir do dia 1º de janeiro. Agora eu sou o governador eleito, que vai ser diplomado no dia 19 de dezembro, mas quem tem legitimidade para fazer isso é o atual governador e, a partir da posse, a nossa administração. Quando nós tivermos esta legitimidade com a posse, eu convidarei os poderes para que possamos debater isso. Agora, me permita, mais do que conversar com os poderes, nós precisamos que a sociedade também cobre. Conversaremos sim com o cidadão. Agora, esta conversa com o cidadão se faz através da transparência, mostrando como se encontra o Estado. Não é possível você trabalhar com suplementação, com a modificação do orçamento. A lei orçamentária tem que ser obedecida, mas ela é uma peça de ficção que ninguém obedece. Não adianta o Executivo fazer economia se o Legislativo não fizer, se o Judiciário não fizer, se os outros poderes não fizerem. O que nós estamos dizendo? Quem tem a chave do cofre, né, é o Poder Executivo, que repassa o 12º, aliás, é ele que arrecada. Nós precisamos, como dizem alguns economistas, sentar em cima do cofre, né, para que gaste o necessário. E eu, sim, a partir do momento da posse, conversarei com o Poder Legislativo, Executivo, com o Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, e vamos fazer o convencimento de que o Estado de Mato Grosso é um Estado que precisa passar por um momento de transformação, respeitando o Poder Legislativo, o Poder Judiciário. Não é possível você conviver na democracia com embates entre as instituições, né? Nós precisamos respeitar esses poderes, respeitamos esses poderes, mas eu não posso mentir. Quem fala a verdade não merece castigo. O senhor vai enfrentar esse embate. Professor, a pergunta para chamar o intervalo. O governador, o senhor é um grande conhecedor da Constituição, portanto, de tudo que diz respeito a ela. A população pode esperar uma briga entre o Executivo, entre o governador Pedro Tax e a Assembleia Legislativa, ou uma briga, um diálogo, e quem será o líder do governo na Assembleia Legislativa? O senhor responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí, daqui a pouco voltamos então com o governador eleito de Mato Grosso, Pedro Tax.